No episódio de hoje, nós vamos falar sobre realização. A gente sempre fala muito sobre sonhos, né? Só que sonho sem ação, sem atitude, é apenas um sonho. Estamos começando mais um episódio do Sua Manhã Mais Positiva. E esse episódio é muito especial, gente. Porque é o episódio de comemoração de 1 ano aqui do podcast. No dia 4 de agosto de 2021, eu estava gravando o primeiro episódio aqui do podcast. E hoje faz 1 ano e eu nem acredito. Ao mesmo tempo que parece que voou, passou muito rápido, eu olho pra trás e falo, caramba, quanta coisa eu aprendi, quanta coisa mudou. Sinto um orgulho de ter chegado nesse 1 ano, firme e forte ali, sabe? Nossa, eu tô muito feliz. E eu vou usar esse espaço, né, esse episódio de hoje, pra contar pra vocês como que surgiu essa ideia, como que surgiu essa chama da realização dentro de mim para fazer o podcast. Será que eu já pensei em desistir? Será que todo dia eu gravei, querendo gravar? Será que sempre... Como que será que foi, né? Eu vou contar para vocês como que foi esse meu primeiro ano de podcast. Eu lembro, gente, daquele 4 de agosto nitidamente na minha cabeça. Porque já era noite, não foi nem de dia, já era noite, eu tava lá com o notebook na cama, porque a minha bebê tinha 11 meses ainda, né? Tava pertinho de completar 1 ano. E aí ela dormiu, eu coloquei ela na minha cama, assim, do meu lado. E aí eu mexendo no notebook e tal, trabalhando, tendo umas ideias. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou gravar um podcast. Eu falei pro meu marido, né? Ele tava deitado do meu lado, eu falei, eu acho que eu vou gravar um podcast. Aí ele... Hã? Como assim? Aí eu fui, fiz uma capa, escrevi uma introdução, gravei, pesquisei lá um canal e tal. E aí eu fui e publiquei o meu primeiro episódio. Aí eu falei, nossa, tem um podcast. Isso nessa noite, nessa primeira noite. E aí eu comecei... Quando você vai criando as coisas, você vai ficando empolgada, né? Você fala, nossa, tá nascendo e tal. E aí nisso eu fiz um videozinho. Já mandei pras minhas amigas pelo WhatsApp. Tem um podcast! Toda feliz. Aí todo mundo, nossa, que legal! Aí já postei no Instagram. Tudo assim, rapidinho, nessa mesma noite. E aí fui dormir exausta, né? Depois de fazer e tal. Aí no outro dia eu acordei com aquela adrenalina. Eu falei, meu Deus, eu tenho um podcast. Fudeu! Porque agora eu vou ter que... Eu já falei pra todo mundo, eu vou ter que colocar, né, conteúdo nesse podcast. E aí... Eu tinha feito a proposta de gravar de segunda a sexta, todos os dias ter um episódio novo. E aí, nisso eu fiz. Mandei para as minhas amigas, elas compartilharam nas redes sociais delas e tal. Aí eu gravei meu primeiro episódio. Aí eu, eba, meu primeiro episódio. E aí nisso eu fui gravando. Aí toda semana, por lei, eu gravava 5 episódios por semana. Podia estar doente, podia estar do jeito que for. Eu gravava o meu episódio, porque eu estava ali comprometida em gravar o meu episódio. Todos os dias eu estava mega animada para gravar episódio? Não estava animada. Mas eu olhava lá que tinha 5 ouvintes. Às vezes, numa semana inteira de gravação de 5 episódios, eu tinha recebido 20 plays dos meus 5 episódios. Eu falava, meu Deus, 20! Eu preciso gravar pra essas pessoas. Às vezes eu postava um episódio e 3 pessoas ouviam. Eu falava, não, eu preciso gravar porque tem 3 pessoas ouvindo. E aquilo me motivava. Porque eu queria falar só pra 3 pessoas? Não, eu queria falar pra muita gente. Mas tinham 3 pessoas que eu sabia que estavam ali, 3, 4, 5, que estavam ali todos os dias esperando um episódio novo meu. E isso me manteve ali, firme e forte. Nisso eu fui gravando. Chegou fevereiro. Aí bateu um desânimo. Porque eu via que não tava crescendo, mas, nossa, muito passo de tartaruga. De agosto até fevereiro. E aí eu falei, ai, quer saber? Não vou mais gravar todo dia. Vou me dar um descanso. Porque é aquela frase lá, né? Quando você estiver cansado, aprenda a descansar e não a desistir. Porque em fevereiro, se eu não tivesse toda
esse meu lado positivo, né, de olhar as coisas e tal, talvez eu tivesse desistido, porque eu fiquei um pouco desanimada, sabe? Eu falava, nossa, será, Deus, que é isso? Será, Juliana? Será o interior? Será sentimento? Será a mente? Eu questionei todas as minhas fontes, esgotei todas as minhas fontes de perguntando, será que é isso? E aí, falei que vou me dar um descanso, vou dar uma respirada, não vou mais ter essa obrigatoriedade comigo de ficar gravando todos os dias e vou deixar rolar. Vamos ver o que acontece. E assim foi. Eu lembro, né, antes de fevereiro, que era ano novo, feriado, Natal, eu gravava, eu acordava cedo, e eu gostava que tinha um ritual, né, porque eu falava assim, eu tenho que gravar no dia, porque eu vou acordar inspirada, então eu acordava mega cedo, tipo, às vezes, um pouquinho antes das 6 ou 6 da manhã, gravava e disponibilizava o episódio do dia, porque eu queria gravar no dia. Aí depois eu me libertei disso. Eu falei, Juliana, dá pra você programar. Vamos programar, né? Aí eu comecei a mudar. Aí eu gravava na noite anterior, mas eu não queria que fosse algo distante, sabe? Porque eu queria que quando viesse aquela inspiração, porque eu sou muito da inspiração, quando viesse aquela inspiração, eu passasse, sabe? Pra que fosse uma coisa verdadeira, uma coisa que aproximasse mesmo as pessoas, sabe? Não aquela coisa muito... deixa eu montar um roteiro. E até hoje não é assim. Não tenho roteiros, eu sou muito da inspiração. Mas eu mudei algumas coisas. E aí tá, voltando lá. Chegou em fevereiro, desanimei, falei, vou gravar menos, vou respirar, vou descansar pra não desistir. Porque às vezes a gente fica ali muito, sabe, naquela coisa, às vezes a gente desiste e só faltava um pouquinho pra dar certo. E foi, e está sendo o que aconteceu comigo. Lembra que antes, uma semana que eu gravava 5 episódios, eu tinha 20, 15 plays. Hoje eu tenho pelo menos 2.000 plays por semana. O meu podcast já foi indicado, é indicado, hein? Por dados da Apple, Castbox, Podtail, podcasts do Brasil, na lista dos 50 mais populares podcasts do Brasil. E aí, eu falando isso, eu fico até emocionada. Porque lá em fevereiro, quando eu desanimei, eu falei assim, caramba, meu. Né, eu tô aqui tentando, por que não cresce? E eu penso, imagina se eu tivesse desistido em fevereiro, imagina se eu não tivesse realizado, imagina se eu não tivesse tido aquele fogo lá do dia 4 de agosto. Eu vou fazer um podcast agora, é agora ou nunca. Imagina, eu não tava colhendo todos esses frutos. Imagina você ter um podcast e você olhar ele lá na lista de vários sites entre os 50 mais populares podcasts do Brasil. Meu, eu não sei nem descrever, gente. É a colheita, sabe? Mesmo, daquilo de você plantando dia após dia, dia após dia, com paciência, com amor. Porque amor é o que não falta aqui nesse podcast. Cada episódio que eu gravo é com muito amor pra vocês. E aí eu fiquei muito refletindo sobre isso. Porque eu falei assim, a gente sonha muito, né? Só que o sonho sem ação, sem a realização, é um sonho só. Se eu tivesse só ficado pensando, eu quero ter um podcast. Mas pra ter um podcast, isso. Sabe quando você começa a pensar muito, aí vem os obstáculos, aí você fica com preguiça de pensar nos obstáculos, aí você nem faz, porque tem vários obstáculos. Eu falei, nossa, ainda bem que eu peguei, fui fazendo, fui pegando os obstáculos e fui ajustando, porque se a gente para e fica focando muito nos obstáculos e não no processo, né? Na jornada, da onde você quer chegar, você desanima, você não realiza nada, você não sonha. Mas mesma coisa uma viagem. Você quer fazer uma viagem internacional. Você quer ir para os Estados Unidos. Mas eu tenho que tirar passaporte, aí depois eu tenho que tirar visto, aí tem que marcar consulado, aí tem que não sei o que. Não vou pra Disney não, porque tem muitas etapas e é difícil. Imagina se eu tivesse pensado isso com o podcast. Imagina se você ficar pensando assim
no sonho aí que você quer realizar, no seu projeto que você quer realizar. E se eu tivesse desistido lá em fevereiro, quando me bateu o desânimo, porque bate, gente. A gente é ser humano, né? Bate o desânimo mesmo. Se eu tivesse desistido, eu nunca ia ver lá o nomezinho do Sua Manhã Mais Positiva nessas listas todas. Eu nunca ia receber as mensagens que eu recebo lá no meu Instagram de pessoas que escutam e se identificam e que gostam e que agregam de alguma forma para a vida delas. Eu não ia colher um monte de coisa, eu não ia olhar lá no gráfico da Apple e ver que as pessoas já consumiram quase 900 horas do meu conteúdo. E são conteúdos de 10 minutos, em média, para chegar em 900 horas. Imagina, quantos plays não foram dados, né? Muitos. Então eu tô muito feliz hoje, eu queria muito dividir isso com vocês. Muito compartilhar essa minha conquista aí do primeiro ano. Eu tô muito orgulhosa de mim, porque eu falei assim, eu cheguei num ano e não desisti. Tô aqui, ó, firme e forte, gravando os meus episódios, me mantendo ali firme no meu propósito, no meu objetivo. E eu não sei qual é o seu objetivo, eu não sei qual é o seu propósito, o seu sonho. Mas não fica focando nos obstáculos. Foca na sua jornada de aprendizado. Vai ter dia que vai ser foda mesmo. Vai ter dia que você não vai querer fazer. Vai ter dia que você vai falar, pra que eu tô fazendo isso? Várias vezes eu pensei, falei, por que eu tô fazendo isso? Sabe quando perde o sentido? Você fala, por que eu tô fazendo isso mesmo? E você vai pensar também. Mas aí você resgata dentro de você os seus porquês e você vai pra cima. E quando vir um obstáculo, quando você ficar pra baixo, você aprende com aquele obstáculo e muda a rota. Porque falar que tudo é perfeito todos os dias, que todo mundo vai pelo caminho certo todos os dias, não vai. Eu tô aprendendo ainda. O meu podcast tem 1 ano, já alcancei vários resultados positivos, mas eu ainda estou aprendendo, estou numa jornada e vai ser infinita essa jornada de aprendizado, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente vai ajustando e mais longe a gente chega. Não limite o seu caminho. Não limite onde você quer chegar. O infinito é o seu lugar de chegada. Porque você sempre vai construindo mais e mais e mais e aprendendo mais. E aí você vai lidar com esses dias ruins. Você vai lidar com esses dias de querer jogar tudo pro alto, que se exploda. Você vai lidar com isso. E aí quando você passar e olhar pra trás, você vai falar, cara, ainda bem que eu não desisti. Porque senão eu não ia estar vivendo isso agora. Sonhar é maravilhoso. Sonhar é o primeiro passo. É o primeiro passo. Sonhar, imaginar, criar. Mas realizar, gente, é melhor ainda. E para realizar, para transformar esse sonho em ação, você precisa dar o primeiro passo. E você não pode deixar que esses obstáculos te desanimem, que esses obstáculos te coloquem para baixo. Você quer ir para Disney? Vai sim tirar seu passaporte, vai emitir um monte de documento, vai sim ir lá tirar visto, fazer entrevista, vai comprar passagem, você vai fazer todos esses processos e você vai tirar sua foto com o Mickey, porque você quer, porque você vai passar por tudo isso e aí você vai ter a sua recompensa, que é a sua foto lá com o Mickey. Isso é um exemplo que eu tô dando. Não sei, de novo, né? Não sei o que você quer. Eu sei o que eu quero. E aí, eu sei que todos esses obstáculozinhos, todos esses desânimozinhos, depois eu vou olhar pra trás e vou falar, caramba, tá mais gostoso, porque eu aprendi com aquilo tudo. Eu passei por aquilo tudo. Eu sou foda, né? Nossa, eu sou demais. E você se acha demais, sim. Não fica falando, eu tô me achando. Tem que se achar. Se ache, porque você é poderoso, você é poderosa. Você pode e deve chegar onde você quer. E nesse 1 ano de Sua Manhã Mais Positiva, eu posso te dizer que eu aprendi muito com essa pequenininha jornada que eu te contei aí. Tá bom? Espero que essa historinha, que essa minha história, né, tenha te inspirado de alguma forma. Espero que daqui no próximo ano eu tenha uma história mais incrível ainda para te contar de 2 anos de podcast.
que eu tenha chegado muito mais longe ainda, que eu não tenha desistido no meio do caminho e que a gente esteja aqui juntos, ouvindo e você me contando também sobre o que você realizou, sobre os seus sonhos, sobre a ação que você vai colocar aí nesse seu sonho, tá bom? Obrigada. Parabéns, sua manhã mais positiva. Primeiro aninho de vida. É isso, gente. Obrigada. Um beijo e fica com Deus.